Bom dia a todos, que a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, esteja conosco. Nesse dia maravilhoso, esse dia preparado pelo Senhor. E a mensagem de hoje tem como tema, preparado para ser grande. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, e eu vou ler do versículo 3 ao 6, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Até aí. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, para louvor da sua glória, para sermos seus filhos e suas filhas. Deus nos criou para sermos grandes, e ainda hoje Ele quer nos abençoar com todas as sortes de bênçãos. Vamos ver o tipo de pessoa que recebe de Deus o engrandecimento. Para isso, vamos tomar como exemplo a vida de Caleb. Nós sabemos que a palavra de Deus diz que ele tinha um espírito diferente. Caleb nasceu no Egito, era escravo, trabalhava nas construções de Faraó até a exaustão. Ele testemunhou quando Moisés, enviado por Deus, apareceu e enfrentou o Faraó. Caleb presenciou as pragas que o Senhor enviou aos egípcios. Participou da primeira Páscoa. Viu a morte dos primogênitos e saiu com o povo de Israel em direção ao deserto. Ele também assistiu o Mar Vermelho se abrir, passou por ele em seco e testemunhou a morte dos egípcios no meio do mar. Contudo, não foi o que Caleb presenciou que o tornou diferente em relação aos outros israelenses. Todos os filhos de Israel viram o mesmo que Caleb. Mas eu pergunto, o que fez de Caleb um homem diferente a quem o Senhor prometeu engrandecer? Caleb perseverou em seguir ao Senhor, semeou esperanças e se firmou na promessa que Deus lhe havia feito. O seu nome está relacionado ao outro grande líder do povo de Deus, Josué. Caleb e Josué foram os dois espias que foram espiar a terra prometida e confirmaram a promessa que Deus lhes havia feito. Mas 10 espias voltaram tristes e abatidos, com um relatório pessimista que contaminou todo o povo de Israel. Os israelitas tinham se esquecido das maravilhas e dos milagres que o Senhor efetuara em favor deles. Mas Caleb compreendeu os propósitos de Deus. Ele sabia que se o povo cresce no poder divino, o inimigo não tinha poder para impedir que Israel entrasse na terra e a conquistasse. Apesar das circunstâncias, Caleb confiou em Deus, porque ele sabia que o Senhor era poderoso para fazer o povo vencer todos os inimigos e tomar posse da terra prometida. E foi essa atitude de Caleb que o fez receber a promessa de Deus. E foi o seu espírito diferente que fez com que tomasse posse da promessa que o Senhor lhe fizera. Depois da passagem de 40 anos no deserto e toda aquela geração incrédula ter perecido, Josué conduziu o povo do Senhor para Canaã. Caleb, então, vai até Josué e, baseado na promessa que o Senhor lhe fizera, pede a sua herança. Todos estavam desanimados e desesperados, mas Caleb semeou esperança. Só pode ser grande quem é um semeador de esperança.
A cada dia, mais e mais pessoas desistem dos seus sonhos, dos seus ideais, dos seus ministérios, das suas famílias e até de si mesmos, pois perderam a esperança. Nós, como cristãos, precisamos levantar a voz e levar uma palavra de esperança para este mundo desesperado. Por pior que as coisas estejam, temos um Deus onipotente. O Senhor é poderoso para reverter as situações, para nos fortalecer e nos restaurar. Precisamos confiar no Deus dos impossíveis. Precisamos pôr a confiança em Deus. Ver sempre o lado positivo. Crer que a mão de Deus é poderosa para intervir e nos livrar de todo mal. Deus precisa de pessoas que semeiam esperança e confiança nele. O Senhor Jesus veio ao mundo trazer esperança para a humanidade perdida. A nossa principal missão é levar as boas novas de esperança, de salvação e de cura. Caleb semeou esperança entre um povo desesperado e cheio de incredulidade. Quando todos estavam abatidos, ele semeou esperança. E por isso o Senhor o tornou grande. O Senhor faz promessas com o propósito de cumpri-las e nos abençoar. Cada uma das promessas divinas nos revela que Deus está ansioso para nos abençoar e fazer maravilhas em nossa vida. Infelizmente, a verdade é que grande parte do povo de Deus nunca se apropriou da maioria das promessas que receberam do Senhor. Ficar firme nas promessas de Deus significa vê-las se cumprirem, quer dizer, apropriar-se da bênção que cada promessa revela e não deixar de orar em favor do seu cumprimento. Há momentos em que as promessas de Deus para nós, para a nossa família, para o nosso trabalho, para o nosso ministério, parecem estar tão longe e serem intangíveis. E quando vemos que o tempo passa e a promessa não se cumpre em nossa vida, desanimamos, esmorecemos e muitas vezes abrimos mão dela. Caleb, porém, não fez isso. 45 anos não foram suficientes para fazê-lo se esquecer da promessa que o Senhor lhe havia feito. E eu pergunto, quantas vezes Deus fez promessa para você, para os seus filhos, e você não perseverou e abriu mão delas? Então, eu te digo, tome posse da promessa de Deus. O diabo vai fazer de tudo para que você esqueça o que o Senhor lhe prometeu. Seguir a Deus quando tudo vai bem, qualquer um faz isso. Pessoas pequenas fazem isso, mas servir ao Senhor quando tudo vai mal, chorando, ir à igreja chorando, aguentar firme na hora da provação, é só para quem está preparado para ser grande. Para sermos grandes, precisamos perseverar. Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos, transformar alicerces em alicerces, as pedras que alguém atirou em nós, em nossos sonhos. Quem sabe você esteja a ponto de entregar tudo, de desistir, seja em relação aos seus filhos, à família, ao ministério ou mesmo à sua vida. Talvez você esteja dizendo que não aguenta mais. Siga o exemplo de Caleb. Persevere. Aguente firme e você alcançará a promessa. Caleb, quando foi reivindicar a sua promessa, pediu um monte, o qual não produzia nada, difícil de ser escalado e povoado por gigantes. Assim, Caleb não apenas pediu coisas grandes, mas enfrentou gigantes. E os venceu, pois era grande perante Deus. Ele se preparara na escravidão no Egito, no deserto, nas guerras, e ele provara que podia ser grande, pois se colocara nas mãos de Deus.
Você tem que estar preparado para ser grande. Então, peça as coisas grandes para a glória de Deus. Como pudemos ver, não nos tornamos grandes de uma hora para outra. Há um processo envolvido nisso. Caleb tinha um coração derramado diante de Deus. Desde bem jovem, ele ouvia falar da grandeza do Senhor. Ele esperou a libertação do jugo de uma escravidão de mais de 4 séculos. Quando foi espiar a terra, Caleb viu a grandeza de Deus. Ele enxergou o Deus de poder. Ele perseverou 40 anos no deserto, junto com os que não creram, e mais 5 anos na terra prometida. E aí chegou o momento dele dizer: este é meu monte por promessa. Então, eu peço a você também, não desista, não temas. Da mesma forma que Deus falou para Josué, apenas seja forte e corajoso. E é isso que nós precisamos hoje, para sermos grandes, para desfrutarmos das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. É momento de oração. Pai, nós queremos receber a unção que estava sobre a vida de Caleb. O nosso anseio é receber do Senhor os sonhos que o Senhor tem para cada um de nós. Que o Senhor possa revelar os sonhos que tem para as nossas vidas e que Satanás escondeu. Que as tuas promessas floresçam em nossa vida. Deus, perdoa-nos por tê-las esquecido, por tê-las deixado de lado. Queremos viver na tua presença e de acordo com as tuas promessas, da forma a nos tornarmos grandes, tal como Caleb, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Pastora Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo. Amém e graças a Deus.